Oi, gente, eu sou Magno Malta e queria, assim, em alguns minutos, falar para você quem sou eu. Bom, eu sou filho de Dona Dadá. O Brasil todo sabe quem é Dona Dadá, minha mãe. E eu nasci numa cidade muito pequenininha, lá no interior da Bahia, chamada Macarani. E com mais ou menos 8 anos, eu fui para Itapetinga, uma cidade maiorzinha um pouco, que é o centro ali, né? Um monte de cidades em volta e tal, cidades menores, mas Itapetinga é o centro, né? A cidade maior. Nós fomos morar lá com mais ou menos 8 anos, nós fomos para Itapetinga. Naquela época, minha mãe tinha eu, meu irmão mais velho, até Dalmo, meu irmão que morreu com 17 anos, né? Os dois últimos, minha irmã Suzy, que eu só tenho uma irmã, e meu irmão mais novo, Maurício, eles já nasceram em Itapetinga. Então, eu sou daquela região ali que me orgulho muito, aquela região do interior da Bahia, Macarani e Itapetinga. Minha mãe, como todo mundo sabe, eu sempre falei, era uma mulher de Deus, uma mulher respeitada, de muita oração, uma mulher que tinha uma comunhão muito forte com Deus, mas uma mulher absolutamente simples. Minha mãe era funcionária da prefeitura, minha mãe era merendeira e faxineira de um prédio escolar. Dr. José Vaz Sampaio Espinheira, né? Que era uma grande liderança, um homem muito rico, e essa escola levava o nome dele, como quase tudo naquela época dele, o senhor Juvino de Oliveira e tal. É uma cidade com muita agropecuária, uma cidade, era a capital baiana da agropecuária, cidade muito forte. Pois bem, eu cresci ali e aos 13 anos de idade, assim, eu tinha muita alegria, sabe? A escola, hoje eu ainda sofro muito, assim, porque esse saudosismo, né? A nossa escola era a escola Conjunto Escolar Dr. Guilherme Dias, né? E eu tenho lembrança da minha diretora, professora Nelly, minha professora, que eu lembro muito dela, professora Emília, que eu gostava demais. E é naquela época que a gente aprendia, né? Matemática, português, educação moral e cívica, que a gente ia para a escola não para ser doutrinado, ia para a escola para aprender mesmo, né? Aprender matemática e geografia, né? História do Brasil, não é? Então, tenho muitas lembranças assim, da minha infância, que foi muito boa, 7 de setembro, né, quando a gente marchava. Eu tocava tarol na banda da escola, depois fui estudar no Colégio Alberto Schweitzer, uma bolsa, porque minha mãe era muito simples, não é? E uma bolsa fui estudar no Colégio Batista, que era um colégio também particular, e só filho de rico estudava lá. O padre deu uma bolsa para meu irmão e o pastor deu uma bolsa para mim. Agora, naquela época, era uma época de eleição, né? E eu quero compartilhar isso com vocês. E numa época de eleição, eu tinha 13 anos de idade. E naquela época, eu vi um candidato a vereador na porta da minha casa, um sujeito que eu conhecia, porque, assim, outros lugares o nome é quitanda, né? Mas na Bahia o nome é venda. Ele tinha uma venda perto da minha escola e ele vendia cachaça e banana ali. E aí eu vi ele na porta de casa, né? Nós morávamos num bairro lá em cima, né? Hoje o bairro Primavera, hoje o bairro está todo bem tratado, bonitinho, chamava Rola Pote. E ele estava enganando minha mãe, ele era candidato a vereador e ele estava dizendo à minha mãe que ia dar uma casa para minha mãe e ele iria colocar eu e meu irmão numa escola particular. Ele não tinha condição nenhuma de fazer isso. E minha mãe estava com o olho brilhando, né? E eu todo assustado vendo aquele homem mentir para minha mãe e aquilo me fez com que entrasse na conversa. Eu disse: ô mãe, eu conheço ele, eu conheço esse homem. O senhor não tem uma venda ali perto da minha escola, do conjunto? Ele falou: tenho. Eu falei: o senhor vende cachaça e banana, como é que o senhor vai colocar eu e meu irmão numa escola particular? E dar uma casa para minha mãe, não é? A gente não tinha casa. Ele falou assim: não, mas quando eu ganhei a eleição eu dou. Aí eu perguntei: o senhor vai roubar? Aí ele disse: dona Dadá, eu não vou bater boca com esse menino aqui. Outra hora eu volto para conversar com a senhora. Ele queria que minha mãe virasse cabo eleitoral dele na igreja da minha mãe. A minha mãe falou assim: não, ela estava tão feliz com aquela promessa. O senhor vai conversar comigo agora. Me levou e colocou lá no quintal, como a gente fala, sentado numa pedra, e me colocou de castigo e voltou para conversar com ele. E ali foi um dia mais triste da minha vida, porque minha mãe não merecia aquilo. E foi isso que eu fiquei falando com Deus. Minha mãe não merece isso, minha mãe é tua serva, minha mãe é uma mulher de oração, minha mãe não merece ser enganada assim por um vagabundo desse, né? E chorei muito. E como minha mãe não foi me tirar do castigo, eu saí de fim lá, umas 3 horas da tarde, saí pelo lado, pelo beco assim, e fui na casa de um candidato a prefeito, chamado Evandro Andrade, que disputava as eleições para prefeito. Ele não tinha nenhuma chance de ganhar, e era aquela época de Arena 1 e Arena 2,
Ele não tinha chance, até porque política era coisa do diabo, crente não votava, evangélico fazia campanha contra. E ele era membro da Igreja Batista, doutor Evandro Andrade. Mas eu fui na porta da casa dele, assim, indignado com tudo aquilo, e bati na porta da casa dele, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, ou 4 horas, mais ou menos. A esposa dele saiu, perguntou o que eu queria, eu falei que queria falar com o marido dela. Mas o que você quer falar com ele? Eu falei assim, não, porque ele é candidato, eu quero ajudar ele. Ela falou, meu filho, passa no comitê e pega papel. Eu falei, mas eu não quero entregar papel. Ela falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ajudar ele. Ela falou, você tem quantos anos? Eu falei, 13. Ela falou, meu filho, mas o voto é aos 18. Você nem vota, não é? Me deixou, fechou a porta. De repente ele saiu, certo? Às 5 horas eu acompanhei ele, falei, seu Evandro, a minha mãe é da sua igreja. Ele falou, que coisa boa, pede para votar em mim. Não, minha mãe está fazendo campanha para o senhor. Eu também quero lhe ajudar. Você quer fazer o quê? Eu disse, olha, eu quero falar no comício. Ah, não tem comício, criança não fala em comício. Quantos anos você tem? 13 anos. Bom, o fato é que aconteceu um grande evento, veio um trio de Salvador. Ele disse que certamente um dia me daria uma oportunidade. E eu consegui subir naquele trio, não é? Os vereadores falando, candidatos a vereador, e tomando muita vaia, porque o povo queria festa, o povo queria o trio elétrico, o povo não queria conversa de política ali, né? E eu consegui chegar perto dele. Ele falou, como é que você chegou aqui? Então eu falei, o rapaz deixou eu subir. Aí perguntei, o senhor vai deixar eu falar? Ele falou, não, é festa e tal. E criança não fala em comício. Aí me lembro do Eudes, trabalhava no Banco do Brasil, é quem estava dirigindo o comício. Ele bateu nas costas do Eudes e falou assim, Eudes, dá para esse garoto falar? Não, o povo está dando muita vaia, o senhor vai falar agora e encerra. Mas ele amarelou com aquele monte de vaia e falou com o cara, não deixa o garoto falar. Não, mas deixa o garoto falar. Aí assim que terminou o último candidato a vereador, ele falou, agora vai começar a festa mas tem um garoto que quer dar um recado. Quando eu botei a cara assim, né, minha mãe é muito conhecida, o povo do meu bairro estava todo lá, todo mundo dando muita vaia. Deixa o garoto falar. Magno sempre se apresentou como um garoto que queria saber de muita coisa. Ele não se conformava com as coisas do hoje. Ele estava sempre buscando outros parâmetros, buscando outras expectativas. Na história política, ele sempre falava política. A gente sempre encontrava o Magno, depois dos 10 anos, 12, 15 anos, tratando do assunto, tentando descobrir alguma coisa sobre política. Quando chegou a nossa campanha política, foi o grande estalo, vamos dizer assim, foi o grande momento. Conhecia já a ação do Magno, né? A coragem dele, a vontade de falar muita coisa que ele queria dizer, e a gente já sabia que ele queria dizer, e que talvez não considerasse inconveniente que ele as dissesse naquele momento. Mas ele insistiu e ficou no pé do palanque e foi para lá e disse que queria subir. E alguém primeiro o impediu. E quando eu percebi que eu subi no palanque, eu fui para frente, fiquei na posição exatamente da liderança do comício, eu senti a sua preocupação e a sua insistência. E eu mandei que ele subisse. E ele subiu. Ele disse, mas eu quero falar e você vai falar e vai falar agora. E ele falou. Deu um recado muito bem e chamou a atenção dos que estavam presentes, uma praça que talvez tivesse aí uns 6 ou 7 mil pessoas, não era um comício pleno, como nós chegamos a fazer depois, porque daí nós inauguramos um franco crescimento na campanha, mas foi um momento agradável, e que desvia a alegria, a satisfação das pessoas, nem só que estavam em cima do palanque, como estavam embaixo, de ouvir aquele jovem dizer coisas tão arrumadas, verdades tão incontestáveis naquele momento, e tão boas para Itapetinga. Mas foi um momento assim de euforia, um momento de muita gente já achar que nós estávamos começando a ganhar a eleição.
né? Estavam começando. Bom, o fato é que eu, a partir daquele dia, eu devo ter falado quase 1 hora, ou mais de 1 hora. Eu me tornei o orador oficial da campanha do Dr. Evandro Andrade, um garoto de 13 anos de idade. E foi uma coisa, um fenômeno regional, porque não tinha 2 comícios no mesmo dia. Acontecia, mas a partir daí parou, porque quando a gente fazia o comício, o povo vinha todo, então não tinha como, né? Vinham pessoas de outros lugares. E o fato é que os carros de som anunciavam também o meu nome, que eu ia falar no comício, o garoto vai falar, o garoto vai falar. E o Dr. Evandro Andrade se elegeu prefeito de Itapetinga, um advogado, um homem cristão, um homem conservador, um homem de muito respeito e que fez um grande mandato. Assinou minha carteira aos 13 anos de idade, me deu emprego e eu trabalhei no museu da cidade, né? A cidade tem um museu, já daquela época, né? Lá em Itapetinga, e o Dr. Evandro me deu. Minha mãe já trabalhava na prefeitura, minha mãe, naquela época, né? Ganhava meio salário mínimo na prefeitura e ele assinou a minha carteira, né? E aí 1 ano depois, quando eu fiz com 14 anos, aí foi quando eu saí da prefeitura, porque eu fiquei só 1 ano na prefeitura. E no ano seguinte era a eleição de deputado, eleição de governador, né? Então vocês imaginam que lá na Bahia, quando eu nasci os dentes, a ACM já era ACM, né? Então aos 13 anos de idade, minha mãe recebeu uma profecia na igreja, eu sou fruto de uma profecia. Muita gente, as pessoas de esquerda ficam malucas, né? Se ofendem com isso, né? Com as coisas de Deus, as coisas do Evangelho, que faz tão bem para nós. Eu sou fruto de uma profecia. Na terra de ACM, ele já era aquele homem que foi, que representou, o que representa ainda hoje para a Bahia. Lá eu nasci os dentes, com 13 anos, minha mãe recebeu uma profecia na igreja, em que aos 13 anos de idade, eu seria senador da República. Dá para imaginar, dá para acreditar nisso? O filho de uma faxineira, de uma merendeira, de uma escola pública, no interior, não é? Que nunca tivemos uma casa para morar, até aquela época, e eu, filho de um relojoeiro, meu pai, seu Ameliano, um homem simples, né, doente, mas que nunca permitiu que nós passássemos fome. Meu pai tinha a enfermidade na perna esquerda dele, qualquer outra pessoa teria ido pedir esmola com tanta dor que meu pai sentia, mas ele trabalhava. A gente tinha uma vida muito simples, até porque não há nenhum demérito em ser pobre. Demérito é miséria. E um dia minha mãe fala para mim numa quarta-feira na porta de casa: meu filho, hoje eu passei na igreja e orei, não orei nem pelos seus irmãos nem pelo seu pai, só por você. E Deus falou comigo hoje, meu filho, em profecia. Deus falou comigo que você vai ser senador da República. É muito difícil isso, né? Uma rua, esgoto a céu aberto, uma casa simples que não pertence a gente, com um pai relojoeiro, uma mãe faxineira. E eu disse: mãe, a senhora está delirando com essa história de crente na cabeça da senhora. Com história de oração todo dia, porque eu já estava com meus 13 para 14 anos de idade, quer dizer, já estava me achando dono do meu nariz, na minha rebeldia. E ela falou assim: nunca mais abra a boca e fala isso. Porque Deus falou comigo mais. Deus falou comigo, meu filho, que o mundo inteiro vai conhecer você. Deus não tem compromisso com o meu salário, meu filho. Deus não tem compromisso com essa rua. Deus tem compromisso com a gente. E aquilo que Deus trata, Deus cumpre. Meu filho, Deus tem um compromisso contigo. Deus tem um trato contigo. E Deus vai cumprir. Essa é a minha história, como tudo começou, né? E chegar onde eu cheguei, onde o Brasil todo me acompanhou. As lutas empreendidas, não é? Em todos os exercícios dos meus 26 anos de mandato. Eu queria dividir isso com você. Eu sei que experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Mas eu acho que aquilo que você vai ouvir do que eu acumulei ao longo desses anos vai ajudar muito você.